Boa noite, a paz do Senhor Jesus, a graça e a paz do Senhor Yeshua, nosso Deus, seja sobre todos aqueles que professam verdadeiramente a fé no Senhor e que vivem o que professam, né? Eu quero fazer um breve vídeo para dizer aos irmãos que nos próximos vídeos que vocês vão estar assistindo, eu fiz um primeiro vídeo, que era o vídeo que eu falaria sobre a doutrina da propiciação, como prometi no final do vídeo, em que eu falo sobre a expiação. E lá no vídeo vocês vão entender, eu não vou ficar falando aqui o que eu já vou dizer lá. E o vídeo ficou grande, e eu fiz o segundo vídeo, e eu não tenho a formação para retórica, né? Eu não tenho. Eu não sou um acadêmico de profissão. Eu tive num ambiente acadêmico por muito tempo, por força da doença, de coisa e tal. Precisei trancar a matrícula, aquela coisa e tal. Então eu sei que algumas coisas precisam estar naquele que fala a um público, né? Mas eu não tenho isso por vocação e talvez eu não tenha o dom, né? Como eu não faço com muita frequência, eu não peguei o traquejo da coisa ainda. Então, eu quero pedir desculpas aos irmãos. No segundo vídeo, eu estou falando, em certo momento, eu vou falar sobre o período entre o século XIII e o século XIV, que começa a surgir na Europa, mais especificamente na Itália, o movimento humanista, que na verdade é um movimento que não teve fim, ele está até os dias de hoje, né? O iluminismo passou, outros movimentos passaram, mas o humanismo não. O humanismo ele continua se estendendo, porque o humanismo virou um conceito, uma ideia que se entranhou na sociedade ocidental de tal forma que ele se adequa a todas as filosofias e teologias que vêm a surgir. Então eu falo no momento em que o ser humano, a sociedade humana europeia, deixa de ser uma sociedade teocêntrica para se tornar uma sociedade antropocêntrica, ou seja, Deus deixa de ser o centro da vida, o centro da ciência, o centro da razão humana. E no lugar dele passa a ser o humano, a criação, o homem, que passa a ganhar títulos tais como coroa da criação, né? Então, começa a sair de cena o teocentrismo para entrar o antropocentrismo. E eu falo como é que eu falei? Hipocentrismo. Eu lembrei, depois, logo que acabou o vídeo, eu lembrei, falei, poxa, hipo no grego é cavalo, né? Hipódromo, né? Eu peço desculpa aos irmãos. Expertise é questão da pessoa ter sabedoria e perícia no que trata, né? E, às vezes, ao invés de falar homem, eu falo homem, vícios de linguagem. Por essas coisas, eu vou postar esse vídeo pedindo perdão aos irmãos que assistem os vídeos, mesmo aqueles que não curtem porque não gostam. Provavelmente eu sou levado a crer que se não há curtida no vídeo é porque ninguém gostou do que eu falei, não concordou com o que eu falei, né? E deixo sempre o meu pedido, o meu apelo, que você se manifeste, se você se pronuncie, que por poucas palavras. Não é que você diz isso, eu discordo. Olha só, não é assim que diz a palavra de Deus,
como é que você disse isso aí? A gente vai, é assim que a gente cresce, né? Cresce no conhecimento e na graça. Eu finalizo só deixando um alerta sobre as coisas pesadas que eu falei no vídeo. Eu peguei pesado mesmo e não vou revogar o que eu falei, não. Tá? Eu não ofendo pessoas, eu não ofendo práticas nenhuma. Eu até 2019 fui assembleano por 6 anos e 7 meses. Eu congreguei na Igreja Metodista Wesleyana. Eu me converti em uma igreja batista que se diz em renovação até hoje. Ela está em renovação há 60 anos, se eu não me engano. Mais ou menos isso. Eu congreguei na Igreja Batista da Convenção Batista Brasileira e eu congreguei na Igreja Presbiteriana. Então, quando eu falo em satanismo, eu vou tentar finalizar esse vídeo antes dos 10 minutos. Eu quero que todos entendam que as igrejas institucionais, elas têm CNPJ. A partir do momento que uma pessoa como profissional ou uma instituição recebe esse cadastro, ela é, em certo sentido, pertencente ao governo do Estado, ao governo do país e do Estado onde ela atua. O chamado anticristo, na verdade, ele é o antideus, ele é o antimachia, ele vai se dizer ele o Deus, ele o machia. Cristo vem sempre do grego, eu não gosto, não quero mais saber de nada do grego. Eu falo, às vezes até durante a minha fala, eu falo Jesus, falo Cristo, falo Jesus Cristo, porque são 62 anos e 30 e tantos, e 330 e tantos dias falando assim, né? É difícil mudar, né? Mas, na verdade, o nome dele é Yeshua. E nós podemos pronunciar Yeshua no Brasil. Qual o problema? Jesus é uma tradução de Yeshua. O Cristo é uma ideia grega, de Christos, né? De Christos, vem Cristo do grego. Deixa eu finalizar dizendo uma coisa. Bom, a obra de Deus, ela é eterna. Ela é eterna. É por isso que Deus diz ao seu apóstolo Pedro, né? As portas do Sheol não vencerão a minha comunidade. Não vencerão a igreja, é como você lê. Quando ele diz as portas do Sheol, né? Sheol, do grego Hades e do latim inferno, né? Quando o Senhor Deus encarnado está falando isso, ele está dizendo que o que ele está construindo, o que ele estava construindo a partir dali, não seria vencido, não seria destruído. As denominações serão, por fim, se assumirão como propriedade do homem do pecado, do grande irmão, como o mundo o trata e o tratará, do príncipe deste século que se tornará, por fim, o príncipe deste mundo. Então, já tem igrejas se adequando a isso, denominações, né? Se adequando a isso. Se nós olharmos para o conceito de igreja, só existem 2 igrejas, a de Deus e a de Satanás. A palavra igreja nunca teve nos lábios do Senhor Yeshua, nunca teve. Ele falou de uma comunidade, de um grupo de pessoas que cresceria e encheria toda a terra
como mostra a profecia de Daniel, a rocha que toma toda a terra. Então, não quero que ninguém se ofenda quando eu falo satanismo, quando eu desafio amigos meus. Eu tenho amigos presbíteros, eu tenho amigo pastor, e para mim eu considero todos em pé de igualdade. Tenho respeito por todos, eu respeito eles, respeito seus ministérios, tanto que eu oro pelo meu amigo pastor, intercedo por ele, pelo ministério dele, eu oro pelos presbíteros, eu oro pelos irmãos, eu intercedo por eles, porque eu tenho respeito por vocês. Não é falta de respeito. Sou pesado de língua, é minha natureza. É minha natureza. Eu não passo manteiga de cacau nos lábios para falar. Eu falo como eu sou levado a falar. Se errado estou agindo, as orações dos irmãos e o amor do meu Senhor me levará a me corrigir. Amém? Então os irmãos me perdoem aí por hipocentrismo, tá? Me perdoe pelos vícios de linguagem, mas eu vou postar os vídeos, sim, não vou jogar fora, como eu já fiz outras vezes, não. Obrigado.